Em Jujutsu Kaisen, poucas técnicas inatas se mostraram capazes de vencer o feiticeiro mais forte da história, o Ryomen Sukuna, e uma delas é sem dúvidas a técnica amaldiçoada do Higuruma, que se tornou muito importante para o plano de vencer o Rei das Maldições, mesmo que sua expansão de domínio não possua um acerto garantido letal, como a maioria das outras expansões. Quer saber como funciona a técnica inata do prodígio de Jujutsu Kaisen? Como funciona a sua expansão de domínio em detalhes? E como ela pode vencer o Sukuna? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre essa obra incrível. Aproveita também e já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais fãs de Jujutsu Kaisen e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, a técnica amaldiçoada do Higuruma permite ele conjurar o Judgment, um Shikigami que pode falar e possui uma aparência que lembra muito a Lady Justice, que representa a justiça cega e que serve como um juiz na expansão de domínio do Higuruma, que foi a principal demonstração da sua técnica inata ao longo da obra e que é baseada em um julgamento real. Fato é que, mesmo a técnica sendo muito versátil, é curioso pensarmos que não conhecemos alguma técnica de extensão dela, técnica de reversão ou mesmo técnica máxima, até porque, mesmo sendo um gênio, o Higuruma possui ela apenas há 2 meses, então não teve tempo suficiente para desenvolvê-la tanto assim. Porém, isso é apenas uma introdução ao tema, porque aqui iremos fundo mesmo do funcionamento da expansão de domínio, usando como base a luta do Higuruma contra o Itadori e também a batalha contra o Sukuna. Então fica comigo até o final para não perder os detalhes. A expansão de domínio do Higuruma se chama Sentença Mortal e dentro dela, a aparência reflete uma pequena sala de audiência que possui várias guilhotinas ao fundo, onde o Higuruma e o seu alvo estão um em frente ao outro, desempenhando os papéis de promotor e réu. O Higuruma é o promotor e o inimigo é o réu. E assim como eu mencionei no início do vídeo, a Sentença Mortal é um tipo de domínio que não contém um acerto garantido letal. Em vez disso, força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada do usuário e possui um voto vinculativo que exige que o Higuruma explique todas as regras ao inimigo. E a técnica amaldiçoada baseada em julgamento, imbuída no domínio, permite que o Higuruma processe seu alvo com um Shikigami chamado Judgment, e após o domínio ser ativado, a violência não será permitida dentro dela, para nenhum dos dois lados do julgamento. Os procedimentos começam imediatamente, assim como vimos acontecer quando o Itadori tentou chutar o Higuruma no capítulo 164 e o seu ataque parou e ele voltou para o espaço designado para o réu forçadamente. A partir daí, o juiz irá anunciar as acusações contra o réu, que são crimes reais que ele pode ou não ter cometido, já que ele automaticamente sabe tudo sobre todos que estão dentro do domínio, embora essas informações não sejam compartilhadas com o Higuruma. E um bom exemplo disso é quando o juiz declarou que o Itadori estava sob a suspeita de entrar na loja de jogos de azar, Mas Vegas, como um cliente, mesmo sendo menor de idade. Assim, o julgamento será decidido a partir das alegações do réu. A única exceção são as evidências que estão em posse do Higuruma dentro de um envelope, que pode ou não confirmar as suspeitas sobre o inimigo, que deve fazer a sua própria defesa para limpar as suspeitas e receber a sentença de inocência do juiz para sair ileso. Após esse momento de explicação da acusação, o Higuruma explica que só existe uma chance de fazer um depoimento, e isso se aplica tanto a ele quanto para o inimigo, onde após o depoimento do réu, o Higuruma pode fazer uma réplica levando em consideração a evidência que ele possui. E por fim, o juiz passará qual é a sentença baseada nos 6 códigos, que são as 6 leis principais que o sistema penal japonês se baseia. Assim, o réu tem 3 opções que pode fazer em seu depoimento: ficar em silêncio, confessar ou negar. E além disso, se o réu fizer declarações falsas, elas serão consideradas como negação de culpa. Mas vamos entender melhor a partir de como foi o julgamento do Itadori. Ele distorceu os acontecimentos e confessou que entrou na loja, mas mentiu ao dizer que foi somente para usar o banheiro, ou seja, negou a acusação e se afirmou como inocente, pois o Higuruma abriu o envelope que possuía uma foto do dia do incidente, tirada das câmeras de segurança, provando que o Itadori realmente entrou no local. E por isso, assim como em um julgamento real, o Higuruma diz qual foi o crime a partir das leis, como nesse caso, o crime de invasão de residência de acordo com o artigo 130 da Lei Criminal do Japão. A partir daí, o martelo do Higuruma aparece em sua mão e o Judgment anuncia o veredito. E se o réu for considerado culpado, ele é punido com uma das várias sentenças diferentes, e nem mesmo o usuário pode ter certeza de qual sentença seu oponente receberá. E em algumas situações, dependendo da gravidade do crime, punições mais severas podem ser aplicadas. E quando o réu é considerado culpado, ocorre o confisco, que impede ele usar suas técnicas inatas. Porém, se o réu não tiver uma técnica, é a energia amaldiçoada que é confiscada, como foi no caso do Itadori. Além disso, recentemente no mangá, no julgamento
julgamento do Sukuna, ele confessou seus crimes e recebeu o confisco. Porém, ele foi aplicado na ferramenta amaldiçoada do Rei das Maldições, que perdeu seus poderes ao ter sua energia amaldiçoada confiscada. Ou seja, a ordem de confisco é a seguinte: primeiro, a ferramenta amaldiçoada. Se o personagem não tiver uma ferramenta, a técnica amaldiçoada será confiscada. E se ainda assim ele não tiver uma técnica amaldiçoada, a energia amaldiçoada será confiscada. E após o veredito, o domínio se dissipa e a punição afeta imediatamente o culpado. A partir daí, o Higuruma pode atacar o inimigo usando o Gavel, o seu martelo que está conectado à sua técnica inata, que pode mudar suas proporções para emular diferentes armas, como um martelo, bastão, gancho, um martelo gigante, entre outras ferramentas. Higuruma pode livremente conjurar a arma em qualquer mão, e permitindo assim alterná-la livremente entre elas, bem como tomar o controle dela de volta se ele é jogar para alguém ou jogá-la no alvo. E no caso da pena de morte, o martelo se transformará na espada do executor ou a espada do carrasco, dependendo da tradução, que é a Excalibur, que iremos falar melhor sobre ela mais à frente no vídeo, porque é importante falar, em casos onde o réu for considerado culpado sem uma confissão aberta, eles podem solicitar um novo julgamento que o juiz não pode negar, a chamada segunda instância que o Itadori solicitou. Porém, nesse segundo julgamento, ele foi acusado de causar o massacre em Shibuya que foi feito pelo Sukuna, algo que ele não fez, mas por causa do seu sentimento de culpa, ele confessa o crime como se fosse dele, e isso resulta na sentença de culpa, confisco da sua energia amaldiçoada e pena de morte, já que foi um crime extremamente grave, um crime hediondo. Assim, a arma do Higuruma se transforma na espada do executor, a Excalibur, que pode matar o inimigo com um único golpe. Porém, se o Higuruma entender que as evidências provam que o réu não é culpado mesmo confessando, Higuruma pode decidir desfazer a técnica e poupar o inimigo, assim como ele fez com o próprio Itadori, ao entender que foi o Sukuna o responsável e não o garoto, e fez isso através da citação do Código Penal, artigo 39, seção 1, onde diz que se uma pessoa carece de habilidade cognitiva ou capacidade de controle, ela é considerada incapaz. Mas apesar disso, como vimos nos capítulos mais recentes do mangá, isso não significou que o julgamento estava finalizado, já que eles usaram esse fato para usar a expansão efetivamente contra o Sukuna, e é isso que queremos ver em detalhes agora, porque tem umas condições bem interessantes que merecem ser citadas. Porém antes, se você está gostando desse vídeo, saiba que eu fiz um vídeo exatamente igual sobre o funcionamento e o uso da técnica inata do Kenjaku, e o link vai estar aqui na descrição e na tela final para você assistir depois que finalizar isso aqui, beleza? Porque indo diretamente para o caso do Sukuna, quando os feiticeiros estavam traçando o plano para vencer o Rei das Maldições em caso de derrota do Gojo, Higuruma fala que ele iria usar a técnica amaldiçoada dele para confiscar a técnica inata do Sukuna, porque se a pena de morte fosse escolhida, poderia usar a espada do carrasco, que em caso de múltiplas almas dentro de um corpo, apenas a alma culpada seria morta, o que é exatamente o caso do Sukuna, que está usando o corpo do Megumi, algo que poderia finalmente libertar o estudante do Rei das Maldições. Kusakabe então pergunta se teria como garantir que o confiscar resulta em pena de morte. O Itadori responde que tudo depende de quais crimes o Sukuna será acusado, já que é algo bem aleatório, assim como vimos acontecer com o próprio Itadori, e por causa disso ele poderia ser acusado de um crime grave ou de um crime leve. Para entendermos isso melhor, vamos olhar para o que o Higuruma explicou quando o Itadori menciona que eles poderiam reduzir as opções para acusação e forçar uma opção que leve a uma sentença de pena de morte. Abre aspas. Depende. Resumindo, o que temos do Sukuna até o momento, na escola do Itadori, lesão corporal no Itadori, quando ele tomou conta do seu corpo, e tentativa de homicídio de Satoru Gojo. No reformatório, tentativa de homicídio contra o Itadori, mas como o Itadori voltou à vida, provavelmente será considerado apenas como uma tentativa, e também a tentativa de homicídio do Megumi Fushiguro. Em Shibuya, homicídio de 2 garotas do ensino médio usuárias de maldição, tentativa de homicídio contra vários cidadãos, homicídio de um usuário de maldição com cabelo de rabo de cavalo e incêndio criminoso em prédios. Além disso, tem o sequestro do corpo do Megumi, e dependendo da condição do corpo dele, a acusação pode ser de lesão corporal, homicídio ou vilipêndio de cadáver. Vilipêndio é tratar sem o devido respeito um cadáver, caso você não saiba. Além disso, algo que foi levantado pelo Itadori é que no reformatório foi ainda pior. Porém, o Higuruma explica que naquele caso foram os dedos do Sukuna e não o Sukuna em si, e por causa disso seria difícil comprovar a culpa dele, já que o causador foi um objeto amaldiçoado. Outro ponto ainda é que em um julgamento normal, o Sukuna seria sentenciado à morte por todas as acusações, que seria levado em consideração tudo que ele fez. Porém, na técnica do Higuruma, o juiz pega cada acusação individualmente. Por causa disso, existiria a possibilidade do Sukuna ser acusado de danos materiais aos edifícios, por exemplo, e nesse caso a pena de morte seria difícil de ser concedida. Outro ponto ainda são os crimes cometidos por Sukuna 1000 anos atrás, que provavelmente
provavelmente já estariam prescritos. Assim, o Higuruma explica que em 2010 o Código de Processo Penal foi alterado e por isso a prescrição para homicídio foi eliminada, porém a prescrição se manteve para os crimes cometidos antes de 1985. No entanto, o Código Gyoro da Era Heian, a prescrição não existe. E para você entender melhor logicamente, prescrição de crimes é a perda do direito do Estado de aplicar a pena ou de executá-la depois de uma certa quantidade de tempo que o crime foi cometido. E o Código Gyoro foi a compilação de vários códigos e normas do governo do início do período Nara no Japão clássico. Ou seja, os crimes que o Sukuna cometeu na Era Heian não seriam levados em consideração no julgamento. Além disso, Higuruma comenta que como o juiz é um Shikigami da técnica amaldiçoada dele, se o feiticeiro acha uma coisa, ele acredita que o juiz também pensará o mesmo. Por causa disso, ele e o Itadori decidem trazer o julgamento da batalha entre eles de volta para acusar o Sukuna por todos os crimes que ele cometeu em Shibuya, assim eliminando as possibilidades dele escapar da pena de morte, já que mesmo com o juiz sentenciando o Itadori, o Higuruma pôde confirmar com evidência que a confissão feita por ele no segundo julgamento não é verdadeira e foi motivada por um forte senso de responsabilidade, e como o Shikigami acredita no que ele acredita, a culpa foi direcionada para o Sukuna, que confessou o crime. E aqui, eu preciso parar mais uma vez para explicar o confisco, porque uma variável foi adicionada na situação, e é o fato do Sukuna estar com duas técnicas inatas, o Santuário e as 10 Sombras. Assim, a ordem do confisco fica a seguinte: a primeira normalmente é a energia amaldiçoada da ferramenta amaldiçoada, a segunda continua sendo a técnica inata, mas em caso do réu estar com duas técnicas, não se sabe quais delas seriam confiscadas. Em terceiro continua sendo a energia amaldiçoada, assim como aconteceu com o Itadori. Mas enfim galera, isso foi basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre a técnica inata ou expansão de domínio do Higuruma. Ficaram com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, e eu vou indo nessa. Valeu, falou!